Uma mulher moderna deve ter boa aparência. A confiança dá às moças uma pele lisa, sem excesso de vegetação. No entanto, ir a um salão de beleza profissional pode ser caro, e a depilação com uma máquina nem sempre é conveniente. A melhor opção para uso doméstico são os cartuchos de cera. Qual é a vantagem deles? Quais são as regras básicas de uso, consideradas neste artigo? Depilação com cartuchos de cera. Cartuchos de cera. Cartuchos de cera para depilação. Essa é a maneira mais conveniente de remover o excesso de vegetação no corpo. Essa opção permite que você use a composição quente e morna. Externamente, a cera em cartuchos é uma pequena estrutura plástica com um bico de rolete. Graças ao rolo, é fácil espalhar o produto por toda a superfície do corpo sem a necessidade de equipamento adicional. Por exemplo, espátula. A cera é aplicada em uma camada fina e é dosada automaticamente. E temperatura para o uso desse tipo de cera é de 40 graus centígrados. Isso permite que o procedimento seja realizado da forma mais segura possível para a pele. Com a ajuda do rolo, você pode tratar qualquer superfície, inclusive pernas, braços, axilas e área íntima. Esse design é particularmente adequado para a depilação profunda do biquíni. Se for necessário tratar uma área pequena, por exemplo, no rosto, você pode usar um bocal especial. A depilação com cera remove os pelos completamente, junto com a raiz, sem danificar os bulbos. O resultado dura de 3 a 6 semanas, e o crescimento de novas estrias diminui gradualmente. A pele fica mais sedosa. Importante, nos primeiros usos do cartucho, a cera se esgota rapidamente. Entretanto, depois disso, conforme o número total de pelos diminui, o consumo diminui. De acordo com as recomendações de especialistas, se a cera para depilação no cartucho for selecionada de forma independente para o procedimento em casa, você deverá estudar cuidadosamente a composição. A cera deve ser composta de componentes naturais. Sua composição não deve incluir conservantes, fragrâncias, corantes. O ingrediente principal é a cera de abelha. Ele contém uma grande quantidade de vitamina A. Além disso, para hidratar, nutrir e amaciar a pele, a composição é adicionada óleos vegetais e minerais, extratos de ervas para ajudar a acalmar a pele irritada, clorofila, para acelerar a regeneração celular, tea tree, algas. É bom incluir óleo de espinheiro marítimo. Ele acalma e cura a pele. Os óleos e extratos penetram na pele devido ao fato de a composição estar em um estado aquecido. Isso produz o efeito máximo. A cera para depilação e os cassetes são bastante baratos e estão disponíveis gratuitamente em lojas de cosméticos. Vantagens e desvantagens do procedimento. Os cartuchos de cera diferem de depilação convencional em muitos aspectos. As principais vantagens incluem: a cera é fácil de aplicar e o procedimento de remoção em si não leva muito tempo. Economia de composição. Devido à dosagem precisa, e temperatura de aquecimento é baixa, em comparação com a cera convencional, o que evita lesões e queimaduras. Ponto e vírgula. Uma grande variedade de ceras por tipo de substâncias adicionais incluídas na composição. Isso permite que você encontre a cera certa para seu tipo de pele. Bicos de área ampla e estreita. A cera não mancha outras superfícies durante o tratamento. Sem derramamento, a dor do procedimento é minimizada devido ao efeito do calor. A pele é amolecida e os poros são abertos. Pode ser facilmente utilizada em sua própria casa. Política de preços acessíveis. As principais desvantagens de trabalhar com cera incluem a dor do procedimento. Não é possível anular as sensações desagradáveis, mas elas podem ser reduzidas. Além disso, a cera do cartucho de depilação tem uma série de contraindicações: a presença de cortes não cicatrizados, queimaduras e outros danos à pele, irritação, pústulas ou espinhas inflamadas, picadas de insetos recentes, manchas, pintas e verrugas da idade. Ponto e vírgula. Varizes, gravidez, intolerância individual ou reações alérgicas aos ingredientes. O que você precisará para a depilação com cartuchos? A depilação com cera em cartuchos em casa é bastante simples. Entretanto, antes de prosseguir com o procedimento, você deve se preparar. São necessários os seguintes materiais: cera em cartuchos para depilação, um derretedor de cera, um micro-ondas ou banho-maria pode funcionar, folhas especiais, papel para depilação, preparações para tratar a pele após a remoção, antisséptico, óleo para remover qualquer cera deixada na pele. Importante: tudo o que você precisa deve estar à mão. Será inconveniente ir para outro cômodo ou pegar algo depois de aplicar a massa. Também é importante que o comprimento dos pelos a serem removidos corresponda à necessidade. Eles devem ter entre 3 e 7 mm. Se o tamanho for menor,
A cera simplesmente não será capaz de capturá-los e removê-los. Um comprimento maior é acompanhado de fortes sensações dolorosas. No dia anterior ao procedimento, a pele deve ser preparada. Você deve tomar uma ducha e limpar o corpo com um esfoliante. Isso removerá as partículas de pele queratinizada e os pelos serão puxados mais rapidamente e com menos dor. Antes da sessão propriamente dita, a pele deve ser vaporizada. Você pode tomar uma ducha, depois de limpar bem e secar o corpo. Instruções sobre como remover os pelos com o cartucho. Antes de aplicar a massa, o cartucho de cera deve ser aquecido. Isso é feito de várias maneiras. Com a ajuda de um derretedor de cera, esse é um dispositivo especial no qual o cartucho é colocado e aquecido até a temperatura desejada. Banho-maria. Uma panela é enchida com água e o segundo recipiente, menor, é colocado em cima. Tudo é colocado no fogo. Um cartucho é colocado no recipiente menor. A massa deve ficar homogênea. O micro-ondas é um método bastante rápido. O papel alumínio é removido do cartucho. A cera é colocada em um recipiente e levada ao micro-ondas por 45 segundos a 1 minuto. Rolo de depilação. Como usá-lo? O procedimento é bastante simples. O principal é observar as precauções de segurança. O que você precisa fazer? Tome uma ducha quente. Seque bem a pele, removendo todas as impurezas da área tratada. Desinfetar a área do corpo com um antisséptico. Aquecer a cera da maneira que lhe for conveniente. Verificar previamente se a temperatura é suficiente para o uso. Uma pequena quantidade de cera é aplicada em um lenço de papel e pressionada contra o pulso. A camada deve ser uniforme. A massa aquecida é aplicada à superfície a ser tratada. É importante considerar a largura da tira de papel. Se a área da axila estiver sendo tratada, é importante garantir que a cera fique uniforme, sem lacunas. Após a aplicação da massa, o papel é aplicado e pressionado contra a cera. Após alguns segundos, o papel com a cera é removido com um movimento brusco, na direção contrária ao crescimento dos pelos. A massa é então aplicada na área seguinte. Quando o procedimento estiver concluído, o resíduo de cera é removido com um pano embebido em óleo. A pele é tratada com um produto calmante. Após a remoção dos pelos, por alguns dias, a pele precisará de cuidados especiais. O que você precisa saber? A área tratada não deve ser molhada com água por 8 horas. Nenhum cosmético que contenha álcool deve ser usado por pelo menos 2 dias. Vale a pena usar uma loção especial que reduzirá a intensidade do crescimento dos pelos, após 2 dias. Trata a superfície com um esfoliante para evitar o crescimento de pelos. Há contraindicações para o uso. Apesar da segurança do procedimento, há certas contraindicações nas quais a depilação com cera deve ser adiada ou completamente abandonada. Quando você não deve usar cartuchos de depilação, se houver hipersensibilidade aos ingredientes. Limite de reduzido. Marcas de nascença em áreas da pele com excesso de vegetação, presença de verrugas ou queimaduras, ter diabetes mellitus, doenças crônicas. Nesses casos, a depilação deve ser adiada, se houver arranhões recentes, abrasões, espinhas, picadas de insetos, gravidez. A depilação com cera em cartuchos é bastante conveniente. Com a abordagem correta, você pode remover rápida e permanentemente o excesso de pelos e proporcionar uma pele lisa por várias semanas. O principal é escolher a composição de cera mais adequada e não se esquecer de observar as precauções de segurança.